Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de análise matemática para engenharia 2. Hoje nós vamos falar sobre integral dupla, certo? O que é uma integração dupla? Então, integração dupla, a gente vai falar em relação a integral com duas variáveis. A gente vai integrar em relação a x e em relação a y, semelhante, né, ao processo inverso que a gente viu sobre derivadas parciais, né, que foi a nossa última aula, beleza? Então, quando a gente fazia a integral, a derivada parcial em relação a x, tudo que não dependia de x era constante. Quando você integrava em relação a y, tudo que não era y era constante. Se você derivar em relação a t, tudo que depende de t não é constante. Então você vai integrar ou derivar de acordo, tá, com o coeficiente de integração ou de acordo com o coeficiente de derivação. Tá? Derivar em relação a qual variável ou integrando em qual variável. Tá? A gente vai fazer exatamente esta brincadeira aí. Então, essa região R aqui, ó, né, de A a B, CD, tá? E uma região XY pertencente a R ao quadrado, tá? É igual a quem, ó? A, né? X vai de A a B, então vai de A a B, né, que é o variável X, e aqui Y vai de C a D. Então, A, B, C, D, X e Y. Essa é a notação, tá? Vamos inicialmente supor que a função fxy maior que zero, tá? E o gráfico de f é a superfície com a equação z igual a f de xy e seja S o sólido. Ou seja, nosso sólido aí, que está acima da região retangular, região R, né? No caso aqui pode ser um retângulo, um quadrado, região retangular. E abaixo dessa f aí, então a integral vai ser o que? A integral em R3 é quem? É z de zero a função e xy pertencente a R, essa região aqui. Nosso objetivo okay, é determinar o volume dessa superfície S. Superfície S é o sólido, né, que está com a base retangular e acima dessa região aqui. Suponha então agora que f seja uma função de duas variáveis que é integrável no retângulo, né? ABCD. Então, nosso retângulo semelhante ao nosso retângulo base aqui, né? ABCD, x e y, tá? Então, usaremos a notação a integral de C a D, fxy dy, significando que x é mantido fixo, tá? E fxy é integrado em relação a y, beleza? Onde y varia de C a D. Então aqui é o processo exatamente o que a gente fez na derivada parcial. Quando era derivar em relação a y, tudo que não era y era constante. Aqui é a mesma coisa. Quando eu estou derivando em relação a y, tudo que não tem y era constante. Então, ou seja, é um mantido fixo. Então, no caso aqui, é o x, que tem só duas variáveis, x e y. Então, se eu integrar em relação a y, o x fica constante. Tá? Então, a área dessa região, que eu estou integrando aqui, de C a D, tá? Vai ser o que? Vai ser a integral de C a D de fxy dy. Aqui é a área. E quando eu faço a integral da área, eu vou ter o que? Eu vou ter a integral dupla, né? Então, a integral de A a B dessa área, tá? E a integral de C a D dessa função f de dy dx, que é o f de xy. Então, vou calcular CD em relação a y e AB em relação a x. Beleza? Onde y varia de C a D e x varia de A até B. Tá? Dessa forma, a integral vai ficar dessa maneira aqui. Ó. Então, você pode ter, ó, essa integral primeiro em relação a y, depois em relação a x. Tá? E aqui a mesma coisa, ó, só que aqui eu mudei a posição, foi mudado a posição. Aqui é dy dx, aqui é dx dy. E é a mesma coisa que eu estou fazendo, tá? Que é a mesma coisa, ó, a integral de C a D, a integral de A a B, f de xy dy dx. Ó. Só que ao você mudar o que é a integração aqui, dx, você mudou também aqui, ó, dx de A a B, ó, dx, de C a D, dy. Tá? Aqui é a mesma coisa. Ó. De C a D
é y e de A a B é x, tá? Então, um exemplo aqui, calcular esta integral aqui de 0 a 3 em relação a x e de 1 a 2 em relação a y, x ao quadrado mais x ao quadrado y. E aqui é uma coisa, a integral de x ao quadrado, só que aqui primeiro eu vou fazer a integral em relação a x, ó, de 0 a 3 em x, e depois de 1 a 2 em y. Beleza? Vamos lá. Calcula estas integrais aí. Então, ó, olhando primeiro x como uma constante, então calcula a integral em relação a y, que é a que está por dentro, essa integral aqui, ó. Está por dentro. Então, calcula a integral em relação a y, então x ao quadrado é constante, vai y ao quadrado sobre 2. Substitui o ponto 2 e o ponto 1, vai dar o quê? 2/3 de x ao quadrado. Tá? Logo depois, ó, a gente vai calcular, né? Ó, então a gente tem essa área aqui, então calcula essa área em relação a y, em relação a x agora, que aqui foi em relação a y, né? Ó, em relação a y, agora calcula em relação a x. Então vai dar essa integral aqui em relação a x aqui, é em 3x ao quadrado sobre 2 aqui, ó. Essa daqui, né, ó. 3x ao quadrado sobre 2, substitui no ponto, ó, x ao quadrado. Calculando aqui em relação a x, vai ficar quem? X ao cubo, né, sobre quem? Sobre 2, tá? Aqui substituindo o ponto 3 e 0 vai dar 27 sobre 2. E aí aqui a gente está fazendo ao contrário. Primeiro em relação a x, depois y. Então em relação a x, de 0 a 3, x ao quadrado y dx, ó, vai ficar quem? X ao cubo sobre 3y, tá? Substitui os pontos, vai dar 9y. Calcule daqui em relação a y agora. Y ao quadrado sobre 2, 27 sobre 2 também. Tá? Então repara. O que foi feito? Duas integrais, tá? Que é integrando a mesma função e com o mesmo intervalo. Uma, primeiro em relação a y e depois x. Aqui primeiro em relação a x e depois y. Só que ao mudar o dy e dx aqui também, eu mudei o coeficiente de integração também, o intervalo de integração. Isso é caracterizado como teorema de Fubini. Então não importa a ordem que você está calculando a sua integral, desde que você mantenha o intervalo de integração. Então, ó, de A a B é em relação a x, de C a D em relação a y. Isso daqui que está acontecendo. Então, ó, de A a B, ó, x, de C a D, y. Aqui, de A a B, x, de C a D, y. Tá? Então, essa ordem não importa, o resultado final é o mesmo, desde que você mantenha o que? Os intervalos de integração. Isso aí é muito importante. Então, ó, o volume, o nosso volume, que a gente quer, o nosso objetivo aqui, tá? Que é muito mais fácil calcular agora os nossos volumes, com a integral dupla, que é o nosso objetivo aqui, tá? Do que com a integral de uma única variável. Então, a gente vai calcular esse volume desses sólidos, né? Então, repara que a gente não vai ter mais só uma variável, vai ter duas variáveis agora. Então o volume é o que? É a integral da área. Onde essa área, que é a seção transversal S, então tem um plano S aqui, cortando, né, esse sólido. Está perpendicular ao eixo X. Onde você pode observar nessa figura, onde a área é o que? A área é a área abaixo da curva C, tá? Essa curva aqui, ó, né? Essa curva aqui que acompanha a superfície, tá? Que é z igual a f de xy, onde x é mantido constante. Então x é de C a D, tá? Então repara, né, que x é mantido constante e y varia de C a D. Então eu tô em um ponto apenas do eixo x, que é um plano perpendicular. Então eu tenho uma área, né? A área de C a D. Então eu tenho aqui a integral de uma área, que é calcular de A, né, ó, de C a D, f de x, y. Então tem uma área. E aí depois eu pego essa área e calculo ela na outra dimensão, em relação a x. Então por isso eu vou ter o meu volume. Então o volume é a integral dupla de A a B da integral de C a D, fxy, dy, dx. Tá? Esse é o meu volume. Então um exemplo aqui, ó, determinar o volume do sólido S, que é limitado pelo paraboloide elíptico x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais z igual a 16, pelos planos x igual a 2 e y igual a 2, e pelos três planos coordenados. Então, assim, eu estou aqui, se eu pensar isso daqui no plano x, eu estou falando que eu estou calculando, né, a área nesse primeiro quadrante, ó, x
e y, que é os planos coordenados, tá? E esse plano aqui, então, esse daqui é a minha base, tá? Como se ele estivesse saindo, né? Estivesse crescendo aqui, então eu vou ter essa figura aqui do lado, ó. E por cima desse quadrado aqui, vai estar o que? Vai ter essa superfície, então a integral vai ser o que? Vai ser a integral nessa região de 0 a 2, x e y, ó, 0 a 2, 0 a 2, x, 0 a 2, y, 0 a 2, tá? Abaixo dessa região. Só isolar o z aqui, né? Então vai ser a integral, ó, 0 a 2, 0 a 2, 16 menos x quadrado menos 2y quadrado dx dy, tá? Então, primeiro integração a x, ó, 16x menos integral aqui, x ao cubo sobre 3 menos 2y o que? Ao quadrado x. Por quê? Eu estou colocando em relação a x. Então, 2y ao quadrado é constante, assim como 16 também é uma constante. Para mim aqui. Substituir o ponto 2 e 0, eu vou ter esse resultado aqui, ó, que é 83 sobre 3, fazer um MC, né? Menos 4y ao quadrado. Beleza? E nesse ponto aqui você vai fazer o que agora? Você vai calcular em relação a y agora. Então calcula a integral em relação a y. Então 88 sobre 3 de y menos 4y ao cubo sobre 3. De 2 a 0 também. Joga o ponto 2, joga 0. Em 0 dá 0, faz MC, vai dar 48. Tá? E aqui, ó, vocês calcularem esse exemplo aí na próxima aula. Tá bom? Então determinar o volume desse sólido aí, que se encontra abaixo da do paraboloide hiperbólico, z igual a 3y ao quadrado menos x quadrado mais 2, e acima dessa região. Então x vai de 0 a 1 e y vai de 0 a 2. Então você tem um retângulo, tá? E acima você tem esse paraboloide elíptico aí. Então não se importa muito no momento agora com o nome, o que é um paraboloide elíptico. Então você até essa cara, essa figura aqui, tá? Então, bons estudos aí, espero que vocês consigam fazer. E aí se encontra na nossa aula virtual, né? O nosso encontro virtual. Abraço.